Fala aí, rapaziada do Corujão Vascaíno. Estamos de volta aqui com mais um vídeo do canal, falando das últimas notícias, das notícias do dia do Vasco. Né? Porque, como eu sempre digo, o Vasco nunca fica sem notícia. Mesmo sem jogo, sem jogadores treinando, que é o caso agora, né? O Vasco, por conta dessa data FIFA, liberou os jogadores até amanhã, né? Deu um descanso prolongado aí de domingo, né? O último jogo foi no sábado, de domingo até quarta-feira. E a galera se reapresenta amanhã para a volta dos treinamentos, visando o jogo contra o São Paulo na próxima quarta-feira, né? Não amanhã, na outra da semana que vem, às 21h45, confronto pelo Brasileirão, lá no estádio do Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa. E algumas notícias hoje pipocaram aqui que me chamaram a atenção, né? Uma delas, né, é em relação aos jogadores alguns jogadores que vão ficar sem contrato no final desse ano, né? Uma reportagem que saiu na Net Vasco, até da galera do podcast Cruz Maltino, né, que colocou aqui o Pablo, né? Ou seja, quem tem contrato até 31 de dezembro desse ano. Pablo, goleiro. O Kehler, que é aquele goleiro que está emprestado junto ao Internacional. O lateral esquerdo, Victor Luiz. O Rojas, emprestado aí também. O zagueiro Maicon. Rossi e Galdames. E o Hugo Moura, que a gente pegou emprestado do Atlético Paranaense, mas com obrigação de compra, porque numa das cláusulas do contrato dizia que ele tinha que jogar 3 jogos. Né? Se ele jogasse 3 jogos, a gente tinha que contratar ele. Eu queria saber quem é um gênio que fez esse contrato de empréstimo. Tem que ser um gênio mesmo, para botar na cláusula 3 jogos e aí é obrigado a comprar ele. Ainda bem que o Hugo Moura está performando. Tanto que no último jogo, para mim, ele e o Léo Jardim foram os que se salvaram. Né? Então, dessa relação é o único que eu ficaria, porque o Pablo é um goleiro que a gente nem conhece. O Kehler não teve chance de atuar, né? A gente conhece ele do Internacional, que também as referências não eram lá essas coisas. Pode perguntar para a galera do Inter aí. Victor Luiz é o lateral esquerdo que eu até venho defendendo que ele entrasse como titular nos últimos jogos, porque as atuações do Piton estão muito ruins. Né? Ele já é fraco defensivamente, né? E não está conseguindo chegar no ataque para municiar o Verratti. Rojas, Rojas, pelo amor de Deus, vai embora. Se quiser, libera ele até antes. Né? Podia entrar num acordo com ele, já que ele ganha 600 mil reais, perguntar para ele, você não quer ir embora em outubro, não? Finalzinho de outubro agora? Início de novembro? Tentava economizar essa grana. Duvido que ele aceite. Né? Zagueiro Maicon, já é um zagueiro de 36 anos. Né? Eu acho que já deu para o Maicon. Né? A gente precisa qualificar a nossa zaga. Né? Rossi e Galdames, preciso falar alguma coisa? Rossi ganhando 300 mil reais, Galdames ganhando 500. O Vasco tem dificuldade até de conseguir um empréstimo desses jogadores, ou seja, emprestar esses jogadores pagando metade do salário. Ninguém quer pagar nem a metade do salário por esses caras. Então, amigos, desses todos aí, ó, é só o Hugo Moura mesmo. Uma outra notícia que saiu hoje, né, diz respeito, não é uma notícia, é um comparativo que fizeram, que eu achei até bastante interessante, né, de como estava cada clube na 29ª rodada. Né? Vou colocar aqui na tela, para vocês darem uma olhadinha. Né? Você vê. O Botafogo estava em primeiro lugar, na mesma rodada do ano passado. O Red Bull Bragantino era o segundo, o Palmeiras esse ano é o segundo. Ano passado o Palmeiras estava em terceiro, esse ano é o Fortaleza. O Flamengo também se mantém na 4ª colocação. O Atlético Paranaense era o 5º ano passado, esse ano é o Internacional. O Grêmio era o 6º, esse ano é o São Paulo. O Atlético Mineiro era o 7º, esse ano é o Bahia. O Fluminense estava em 8º, esse ano é o Cruzeiro. O Fortaleza estava em 9º, esse ano é o Atlético Mineiro. Em 10º estava o São Paulo e o Vasco estava em 10º. Só que o Vasco, ano passado, estava na 18ª colocação. Olha lá onde que o Vasco estava, na 29ª rodada, afundado lá na zona do rebaixamento e que muita gente, inclusive eu, duvidava que a gente pudesse sair de lá. Né? E aí tem todos aqui os times, né, como estão hoje e como estavam no passado. Né? Então o Vasco, se a gente for fazer esse recorte aqui, esse comparativo, a gente com certeza está muito melhor do que ano passado. Mas não é só isso que a gente quer para o Vasco, né, rapaziada?
A gente quer algo melhor e a gente esperava, né, com tudo que a gente passou, né, do ano passado para cá, a gente ter um elenco melhor, estar numa condição melhor também, né? Uma outra notícia que saiu hoje, e aí eu vou dizer a vocês que é algo que me preocupa bastante quando começa a pipocar essas notícias, né? E diz respeito à renovação de alguns jogadores, entre eles o Léo Jardim e o Verratti, né? Dizendo que o Léo Jardim já está procurando a diretoria, sinalizando que quer ficar no Vasco, que o Verratti disse que não, porque se depender de mim eu me aposento. Cara, quando começa a pipocar essas notícias, me dá arrepios. A gente sabe que o Léo Jardim tem alguns canais aí noticiando que o Léo Jardim tem recebido sondagens de clubes de Portugal. A informação que eu tenho é que ele recebeu sondagens de clubes da Itália, um deles o Atalanta. Tem muita gente que diz assim, mas o Léo Jardim já esteve na Europa, né? E é dificilmente um jogador que vem para o Brasil e depois retorna para a Europa. É verdade, não deixa de ser verdade essa informação. Só que ele é um goleiro ainda novo, ele tem 28 anos. Né? É um goleiro que eu acredito que gostaria de voltar para um time da Europa. Né? Ele jogava num time de pouca expressão, né? Lá na França. O Atalanta é um time que tem performado bem, principalmente nas Copas. Não é um time de primeiro escalão na Europa. Mas, por outro lado, né, se ele pensa em seleção brasileira, se o Vasco conseguir montar um bom time ano que vem e ele continuar performando dessa forma, talvez seja um caminho. Hoje ele já conseguiu uma valorização, mas se o Vasco buscar uma nova renovação com ele, vai ter que valorizar ele até porque ele merece, né, rapaziada? É um jogador aí que, pô, entre os que a gente tem no elenco aí, dá para tirar quem? É ele, o Verratti, quem mais que tem nos salvado aí? De forma regular. De forma regular. É Léo Jardim e Verratti. Né? E hoje, o Vasco não tem um goleiro reserva nem próximo do que é o Léo Jardim. A gente tem um goleiro na base chamado Felipe Gabriel, que é um garoto, né, que frequenta as seleções de base aí e que tem um futuro promissor. Agora, é um garoto ainda. A gente sabe que demora para amadurecer. Então, eu acho que o Vasco deveria sim fazer um esforço para manter o Léo Jardim e para manter o Verratti. O Verratti já tem 36 anos, né? De repente faz um contrato aí de 1 ou 2 anos com ele. Agora, o Léo Jardim já podia meter um contrato aí de uns 4 anos, né? Segurar ele, com isso aumenta a multa. E se for o caso de vender, realmente chegar uma proposta irrecusável, se o jogador quiser realmente ir, porque bem da verdade é o seguinte, rapaziada, quando o jogador quer ir, não há quem segure. Tá o exemplo aí do Arias aí do Fluminense, que tá batendo o pé, quer ir para a Europa e vão ter que liberar ele. Então, se o Léo, uma hora, chegar o momento dele querer realmente voltar para a Europa, aí, amigo, pelo menos a gente tá coberto de um contrato longo, com uma multa alta e conseguir, dessa forma, ter algum ganho financeiro, né? Outra notícia de hoje é que o Conselho Deliberativo, né, se reuniu para falar das contas, né, da gestão, e aí está aqui na tela, né? Conselho Deliberativo aprova com reservas as contas de 2023 da gestão Salgado. Ou seja, estão aprovadas com reservas. Quando se fala reservas, de certa forma ela foi aprovada, mas não com concordância de tudo. E parece que essa reunião também já ia falar um pouco sobre a comissão, aquela comissão que foi montada para investigar, né, tudo que está para trás aí, inclusive a venda para 777, né, resoluções da gestão Campelo. E essa comissão ela teria 120 dias para trazer um parecer. Né? Esses 120 dias se encerram agora, dia 18 de outubro. Só que pode ser prorrogado por mais 120 dias, e evidentemente isso vai acontecer.
e aí sim eles vão ter que fazer um relatório, né? Segundo informações, alguns caciques aí já foram ouvidos, né, por essa comissão, entre eles o Osório, que, segundo informações extraoficiais, tirou dele da reta. Enfim, rapaziada, diz que nessa reunião do conselho de hoje, a chapa esquentou pra caramba. Sabe para quê? Para colocar a pizza lá. Rapaziada, um abraço. Até a próxima.